do que uma pregação inteira. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está chegando aqui hoje. Eu falava, né, sobre o louvor que a gente estava ouvindo antes de começar, e ele fala sobre construir uma casa do zero é muito mais fácil do que ter que parar e reformar. E na nossa vida também é assim, né? Na nossa vida também é assim. É muito mais fácil a gente já começar uma coisa certa do que a gente ter que ficar fazendo remendo ao longo do caminho. É igual reforma. Reforma você diz, eu vou só trocar o piso. E aí, na história de só trocar o piso, quando vê, tinha uma infiltração embaixo, quando vê, tinha um piso que não estava bem feito. Não, eu já passei exatamente por isso. Teve uma obra que eu fui fazer que era só trocar o piso porque estava infiltrando no andar de baixo, quando eu morava no prédio. Quando a gente tirou o piso, não tinha contrapiso. Então, era por isso que estava infiltrando, porque era um monte de areia só no prédio. E a base não estava bem feita. Então, não sei para quem precisava ouvir sobre a reforma, escute isso hoje. Bora lá começar o nosso dia 4. Daqui a pouco eu paro de contar os dias, porque eu me perco nos dias. Mas aí a gente segue firme. Então, vou te pedir para soltar papel, caneta agora nesse momento, descruza braços e pernas. Vamos iniciar o nosso dia com a nossa oração. Respira bem fundo e solta. Alinha teus ombros, fecha os teus olhos. Se você está assistindo gravado, também fecha os teus olhos, respira fundo, recebe essa oração. Quem ainda tem muita dificuldade de fazer oração, nesse momento se coloca com as mãos para cima, para você receber a oração que eu estou fazendo. Senhor Deus Pai, bom dia! Bom dia, Deus. Obrigada, Deus, por mais esse dia que o Senhor já preparou para nós. Deus, nós cremos que o dia de hoje será incrível, porque nós temos certeza que o Senhor já preparou em cada detalhe. Mesmo se tivermos lutas, mesmo se tivermos desafios, temos a certeza de que o Senhor preparou tudo para a tua honra e para a tua glória. Oh, Senhor Deus, muitas vezes nós não sabemos o porquê das coisas, muitas vezes nós não entendemos as tuas decisões, Pai. Por isso, nessa manhã eu te peço, entra no nosso coração, fortalece a nossa fé, Senhor, para que a gente consiga ter fé sem duvidar, Senhor, para que a gente consiga se mover pela tua palavra. Oh, Senhor Deus, nessa manhã fala com cada uma das pessoas que está aqui, Senhor. Deus, nesse momento eu te peço, cria a bolha de proteção, Pai, para que nada seja capaz de atrapalhar aqui e em todos os lares, Senhor. Deus, nessa manhã envia os teus anjos para proteger cada uma dessas pessoas. Envia, Senhor Deus, os teus anjos para minha casa, para minha família, para a casa dessas pessoas, para a família dessas pessoas. Ou, Senhor Deus, quando uma pessoa na casa se levanta para orar e para entregar a vida nas tuas mãos, nós sabemos que o inimigo se levanta e por isso nessa manhã eu quero pedir, Senhor Deus, reforça, Pai, envia os teus anjos, envia, Senhor Deus, o fogo do Espírito Santo para proteger e manter esse lar aquecido no teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, nesse momento eu peço, Pai, fica com a gente, Senhor. Em nome de Jesus, nesse momento, eu declaro aberto o nosso estudo. Amém. Ora, senhores, que hoje é mais um dia da nossa novela de Daniel, nosso capítulo de Daniel. Ontem inclusive, Deus falou comigo, eu fui na igreja, o Bernardo foi convidado pelo amigo dele para ir numa outra igreja que ia ter um teatro. E Deus falou muito comigo, porque ontem eu pedi para ele, porque assim, tá? Eu aprendi um Deus muito, muito brabo. E eu, depois, quando eu comecei a estudar, eu aprendi a olhar a Bíblia como se fosse um livro, como se fosse uma novela. Porque a gente precisa trazer a facilidade para a nossa vida, para a gente conseguir lembrar das histórias. Porque quando a fé fica meio turbulenta, né, a gente precisa lembrar dessa história de Daniel. Quando a gente pensa sobre, mas será que é isso? Eu preciso lembrar dessa história de Daniel.
E aí eu pedi para Deus, eu digo, Deus, me mostra se eu tenho que ser mais séria na hora do estudo, se eu preciso ser mais leve. E aí eu fui parar num teatro ontem. Eu digo, tá bom, Deus, o Senhor me deu a resposta. Seremos leve, traremos a alegria para essa palavra, porque é sobre isso. A estudar a palavra de Deus pode ser algo muito divertido. E hoje, o que eu faço, gente, é isso. Eu tô lendo ali a palavra, aí alguém fala um negócio, aí Deus me leva para outro lugar, para outro livro, e me puxa uma outra história, e eu lembro de outra história, e aí eu vou pesquisar. Teve pessoas que me pediram, né? Ah, Manu, como é que tu aprendeu tudo isso que tu sabe? Tem algum curso que tu fez? A gente tem, sei lá, quantos anos de caminhada indo na igreja, ouvindo, né, as histórias. Tem, sei lá, quanto tempo ouvindo podcasts, pesquisando. Eu fiz, como eu falei para vocês, o jejum com a Fabi Carneiro, que aí a gente teve os 21 dias, né? Que é o que o Deus colocou no meu coração, de eu revisar toda essa palavra porque quando eu passei pelo jejum a primeira vez, em muitos momentos eu não consegui me conectar 100%. E aí Deus colocou no meu coração isso, de estudar de novo, revisar o conteúdo, né? Então, não é uma coisa só. E mais importante de tudo, hoje eu tenho o discernimento e o ouvir, né, de Deus e o Espírito Santo. Tem muita coisa que, tem muitas vezes que eu saio de uma aula, de uma mentoria, de uma live, ou mesmo aqui do estudo bíblico, e para mim, meu sentimento, inclusive, é: nossa, eu podia ter entregue mais, nossa, eu queria ter explicado mais sobre isso, nossa, eu queria ter falado mais sobre isso. E na sequência eu recebo mensagens, né, de pessoas, Manu, meu Deus, foi incrível, foi forte, foi isso, foi aquilo. Então hoje eu já enxergo que não é sobre a Manu, não sou eu que estou fazendo, eu estou sendo o instrumento, né? E esse é o meu convite para você também, que você permita ser instrumento, porque tem lugares que eu não vou conseguir chegar, mas você que está me ouvindo aqui, chega. E aí é muito legal porque quando você escuta a história, é legal que você conte para os teus filhos, né? Ao invés da gente ficar contando lá a historinha dos três porquinhos, a gente conta a história da Bíblia. Tem história que não acaba mais. E aí se embora, tá? Então, para quem está chegando hoje, aterrissando hoje, nós estamos no capítulo 2, lá no versículo 14, mas a gente vai voltar um pouquinho, tá? A gente vai lá no 12. Então, o que estava acontecendo ali no início do capítulo 2? O rei teve um sonho e chamou todos os adivinhos da época, os encantadores, astrólogos, chamou todo mundo para interpretar o sonho. Só que dessa vez ele disse assim: eu não vou contar o meu sonho. Vocês são tão bons, então vocês têm que me dizer qual foi o meu sonho e qual é a interpretação. Os astrólogos ali, né, os adivinhadores, disseram para ele: rei, não existe na Terra alguém que possa fazer isso. Não existe homem que possa fazer isso. E o rei ficou tão irado, que é aqui, é o versículo 12. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu então um decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos, porque lembra, lá no final do capítulo 1, depois que eles jejuaram ali durante 10 dias, né? Eles receberam a sabedoria do céu e o rei tornou eles sábios dentro do reino. Então, Daniel, aqui é o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês hoje, tá? Então, Daniel, o versículo 14. Com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Muitas vezes, aquilo que está fazendo com que você não consiga o lugar que você merece é porque você não sabe agir com cautela e prudência. Como assim, Manu? Tá lá em Provérbios, e olha que incrível, o meu devocional de hoje fala exatamente sobre manter a calma. E ele trouxe, tá lá em Provérbios 15, versículo 1, tá? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira.
a gente já tinha visto que Daniel era muito astuto, porque lembra que ele foi conversar com o chefe dos eunucos para pedir para não se contaminar com o manjar. O chefe dos eunucos, né, ficou receoso e ele foi falar com o cozinheiro-chefe para pedir autorização. Então, Daniel já tinha mostrado lá atrás a mansidão do coração dele. Eu posso afirmar para vocês, eu já fui uma pessoa muito enérgica, eu já fui uma pessoa muito explosiva, eu já fui uma pessoa que tudo tinha que ser na hora que eu queria, como eu queria, do jeito que eu queria. Se não fosse do meu jeito, não funcionava. Se alguém me falava, gente, eu adorava discutir política, futebol, religião. Eu adorava achar que eu era dona da razão. Eu adorava discutir com as pessoas, adorava. Eu sempre tive uma oratória boa, né? Então eu tinha esse discernimento de palavras, a entonação de voz, eu sempre gostei disso. Só que eu usava isso para as coisas erradas. E aí eu quero que vocês imaginem comigo agora o que teria acontecido se Daniel chegasse, então, né, para o chefe da guarda do rei e dissesse assim, mas que sai-te embora daqui, quem que tu pensa que tu é? Eu sou filho do Deus Altíssimo, eu vou morrer por conta desses bosta, desses outros sábios aí, esse bando de charlatão? O que teria acontecido com Daniel? Ele teria sido preso, porque provavelmente, né, o chefe da guarda não foi sozinho, e ó, pronto. Mas Daniel agiu com cautela e prudência. E é sobre isso que a gente vai hoje meditar. Em quais momentos eu não estou agindo com prudência? O meu relacionamento, principalmente o relacionamento, mudou da água para o vinho, quando eu aprendi a respirar fundo antes de responder. Respirar fundo antes de responder, só isso. Só porque o que acontece muitas vezes, tá? E na época em que eu era servidora pública, eu trabalhava com público, né? Eu atendia público. E tinha épocas onde a gente tinha movimentos maiores. Teve dias que a gente chegou a atender mais de 900 pessoas em um único dia, né? E era sempre eu que ia para a linha de frente, organizava a fila, conversava com as pessoas, gerenciava caos, e algumas vezes, inclusive, caos mesmo, assim, da gente ter que entrar para dentro do cartório e fechar a porta, porque as pessoas. Enfim. E lá eu conseguia ter muito jogo de cintura, né? Porque aquela história de que quando dois não quer, um não briga, quem aqui já ouviu esse ditado? Isso é muito real, muito real. E muitas vezes o lugar onde você tá é um lugar onde tem muita contenda, né? Onde tem muita briga, onde tem pessoas. E, gente, o inimigo ele é muito astuto. Esse é o ponto que eu preciso que vocês comecem a enxergar. O inimigo ele é muito esperto. Então, como o inimigo sabia que eu tinha esse meu pavio curto, como eu adorava dizer, vivia me colocando em situações. Vivia me colocando em situações, inclusive, que depois eu ficava pensando, nossa, não precisava ter respondido desse jeito. Nossa, não precisava ter agido dessa forma. Então, hoje, a gente vai meditar sobre isso. Em que momentos eu não estou agindo com cautela e com prudência? Quem que consegue me tirar do sério? E aí, aqui, né, mães, pais, muitas vezes a gente está saindo do sério com os nossos filhos só porque eles são crianças. Às vezes, eles são só crianças, aprendendo a se regular emocionalmente ali, dependendo da idade da criança. E aí você explode com aquela criança porque talvez o teu dia foi difícil. Eu lembro uma das piores surras que eu levei até hoje, que quando eu era pequena, lá em casa, a minha mãe chamava de psicovara, né? E meu pai, ele era a cinta preta. E eu lembro que a gente era pequeno, e eu e meu irmão, a gente estava brigando por causa de um porongo. A maioria das pessoas não vai saber o que que é porongo. Porongo é isso aqui, ó. Porongo, ele é exatamente isso aqui, só que aqui em cima ele tem mais um bojo, tá?
E aí se corta isso para fazer a cuia de chimarrão. Para quem não sabe, sou gaúcha. E eu e meu irmão, a gente estava brigando por conta de um porongo que a gente tinha achado, e aí era aquela história de quem que era o porongo, de quem que era o porongo, de quem que era o porongo. E meu pai, policial militar, chegou em casa depois de um dia exaustivo, né? Imagine o que, que ele deve ter tido que lidar naquele dia. E eu e meu irmão brigando por causa do dito do porongo, ele pegou aquele porongo e jogou. Quando ele jogou no chão e aquele porongo se estraçalhou, eu já sabia o que estava por vir. E aí ele tirou a cinta, me segurou com uma mão e com a outra ele deu no meu irmão e depois ele deu em mim. E hoje eu enxergo que aquele momento, e gente, sei lá, isso aí faz mais de 20 anos já. Acho que, olha, se duvidar, quase 30. Mas isso ficou dentro do meu coração. E hoje eu enxergo que se ele tivesse tido inteligência emocional, naquele momento ele poderia simplesmente ter agido com cautela e prudência e não ter feito isso. Não ter causado uma dor que me marcou por mais de 30 anos, né? Por mais de 20 anos. Então, o que é que talvez hoje, quais são as marcas que talvez hoje você está deixando em outras pessoas por não conseguir controlar a tua emoção? Por não conseguir controlar o teu desejo de vingança, de falar o que tem que falar, de vou vomitar tudo na boca na cara daquela pessoa. Então, Daniel agiu com cautela e prudência. E ele foi falar com o chefe. E aí, Daniel, versículo 15, perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que este decreto do rei é tão urgente? E em algumas versões, né, vamos dizer assim, tão severo. Então, Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. Mais uma vez, Daniel foi o quê? Sábio, astuto. Ele não chegou lá brigando com o rei. Ele chegou entendendo a autoridade. Esse é outro ponto. A autoridade naquele momento na terra era de Nabucodonosor. Tem coisa que não adianta você brigar. Tem pessoas que não adianta você trazer todos os argumentos do mundo. E aqui vem um ponto. O que a gente faz quando a gente está em perigo? Quando a gente está em perigo, deixa eu desativar o som de vocês aqui, que eu esqueci de fazer isso. Quando a gente está em perigo, entra o momento de entrar em casa, versículo 17. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então, Daniel foi para casa e ele foi pedir para o único que podia solucionar isso. Para quem que você está pedindo ajuda? Que às vezes a gente começa, ai, ora por mim, faz isso, faz aquilo, ai, fulano, ai, Beltrano, ai, eu vou pedir para não sei quem, ai, isso aqui, só não sei quem pode me ajudar com isso. Não, já pediu para Deus? Já orou para ele? Versículo 19. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. E esse é outro ponto muito importante, tá? Deus fala com a gente de diversas formas. Deus conversa com a gente de diversas formas, através de sonhos, através de pessoas, através de sinais, até mesmo através de uma publicação no Instagram, de uma live, de um podcast. Deus fala com a gente até mesmo no pousar de uma borboleta em cima de algum livro, de alguma coisa, de qualquer coisa. Só que aí, quantas vezes vocês ficam assim, ai, o que será? Nossa, eu tive um sonho tão estranho essa noite. Nossa, e aí você não presta atenção. Deus fala muito comigo através de sonhos. Muito. Essa noite, inclusive, olha, Deus fala muito comigo através de sonhos.
E antes eu achava que era bobagem, antes eu achava que era coincidência. Até que eu comecei a prestar atenção no que vinha acontecendo, e aí, só que muitas vezes o que vinha, né? Eu sonhava, depois de algum tempo acontecia alguma coisa, mas parece que eu já sabia disso. Então Deus fala com você também. Assim como Deus falou com Daniel, Deus fala com você. Dentro do mundo místico e das cocriações e das quânticas, etc., eu lembro que eu aprendi a seguinte técnica. Alguém aqui já vai também. De antes de você dormir, você pegar e botar um copo de água do lado da tua cama, e aí você faz a pergunta que você quer, e aí você dorme, no dia seguinte você bebe a água e você tá com a resposta. Quem aqui já ouviu essa? Isso é Deus, gente. Quando a gente dorme, a gente desativa o nosso racional e a gente torna o nosso corpo mais sensível, o nosso espírito mais sensível. Então a gente consegue ouvir. Quando a gente faz o jejum, é a mesma coisa. No jejum, a gente enfraquece a nossa carne, a gente enfraquece os prazeres, e aí a gente consegue aumentar a nossa conexão com Deus, a gente consegue se tornar mais sensível. E então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo, versículo 20, né? Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. E aqui, né, aqui a gente entra exatamente nesse ponto que a gente precisa aprender a agradecer. Ontem, até vou ver se eu consigo lembrar o louvor, porque agora me veio, faz muito sentido isso. Nossa, obrigada, Deus. Ontem, quando eu cheguei no culto, eu estava entrando em oração, e aí eu estava pedindo muito, né? Deus, fala comigo, me mostra se eu estou no caminho certo, tudo. E o louvor que começou a tocar, ele dizia, hoje eu não vim te... lembrei. Ele é assim, ó. Hoje eu não vou te pedir nada. E aí, aquilo ali falou no meu coração. De quantas vezes eu tô pedindo, 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 e às vezes eu só preciso sossegar o facho e agradecer. E ele fala, né? Hoje eu só quero. Vocês me perdoem que eu não tenho. Eu só quero levantar as mãos para te dizer que a tua graça já me basta. Isso, aham. Eu só quero tua presença. Depois eu vou botar lá para vocês que vocês não são obrigados a me ouvir cantar às 5 horas, 6 horas da manhã. Mas depois eu vou colocar o louvor lá para vocês e aí vocês escutem e vocês prestem atenção nisso. Porque muitas vezes nesse mundo atribulado que nós estamos, nessa Babilônia que nós estamos, a gente vive pedindo, e a gente está só pedindo, 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 e a gente não para olhar tudo aquilo que Deus já nos fez, tudo aquilo que Deus já nos concedeu. Quanta coisa você tem hoje que você orou, que você pediu? Gente, a casa que eu moro hoje é algo que nossa, eu achava que, sei lá, só quando eu tivesse meus 50, 60 anos, fosse aposentada, eu ia conseguir. E muitas vezes eu não aproveito. Agora, antes mesmo, né, antes do dia começar, hoje Deus me acordou antes ainda. E eu preciso muito que Deus me fortaleça, porque eu tô dormindo 6 horas por noite, né? Daqui a pouquinho a conta vai começar a vir. Porque ontem a gente chegou tarde da igreja, enfim. E aí eu sentei no sofá
e eu fiquei olhando para o jardim, porque a minha porta é grande, fiquei olhando para o jardim, fiquei olhando para as coisas e fiquei justamente nesse momento de agradecer. Porque eu orei muito para que essa casa acontecesse. Muito, muito, muito. Essa casa aqui foi assim, foi Deus que preparou em todos os detalhes, porque quando a gente comprou, por mais que eu já tivesse, né, sucesso, enfim, tal, não tinha como. E aí o Maicon falou assim para mim: "Ah, fazer proposta não ofende. Vamos fazer proposta". E aí a gente fez proposta. E aí ele falou: "Não, mas o pessoal, como eles eram 4, 5 irmãos, eles só aceitavam à vista, né?" E aí a gente não tinha dinheiro à vista para dar na casa, mas a gente podia fazer o financiamento. Daí a gente: "Bom, vamos encaminhar o financiamento. Encaminhar não custa nada". E aí foi. E aí aprovou. Eu disse: "Pô, se o banco aprovou, vamos dar mais um passinho?". E nessa história do vamos dar mais um passinho, vamos dar mais um passinho, vamos dar mais um passinho, a gente tá, mas já vamos reformar. Aí, já que vai fazer não sei o quê, então vamos reformar direito. E, gente, eu juro pra vocês, até hoje, às vezes eu e o Michael, a gente para e a gente diz, de onde é que a gente tirou tanto dinheiro assim pra reformar essa casa desse jeito? Porque só de reforma foi mais de 400 mil. E o Michael, ele tem uma questão de pagar tudo à vista, sabe? Então foi sendo tudo. E Deus proveu, sabe? Então, assim, o que é que hoje você precisa pedir? O que é que hoje você precisa dizer, Deus, olha só, aquilo que eu conversei ontem, eu não sei por que isso está vindo de novo. Tem alguém que precisa muito dobrar o joelho e falar isso. Deus, na minha visão, não tem como. Eu não enxergo como. Mas eu creio que se for da tua vontade, vai acontecer. Porque aqui, tudo isso foi preparado, e a gente finaliza aqui hoje, né, as cenas dos próximos capítulos. Será que o rei vai ouvir a Daniel? Será que ele vai revelar o sonho? O que será que significa o sonho? O que será que significa esse sonho que o rei, que estava fazendo o rei ficar sem dormir? Amanhã descobriremos. E aqui eu quero que você medite sobre isso. Então, em quais momentos que você talvez está perdendo a oportunidade de grandes coisas na tua vida, porque você não está sendo cauteloso e prudente, e está agindo pela emoção, e está deixando que a emoção te guie, que o sentimento te destrua. Ai, mas eu fiz o post e ninguém curtiu, então não é para mim. E isso vai para todos os ramos da vida. Em que momento talvez você está se sentindo desmotivado? Em que momento talvez você está deixando escapar uma grande oportunidade? Porque isso aqui, nesse momento, tá? Vamos nos teletransportar lá mais de 2.000 anos, que foi quando isso aqui aconteceu. E existem, para quem não escutou isso no primeiro dia, existem registros históricos de que este tempo, de que isto aqui aconteceu, inclusive, ui, até me arrepio, inclusive do Daniel, existe registro falando de, na verdade, Daniel, né, lembra que o nome dele é Beltesazar. Então, imagina naquela época a situação. E aí vamos nos colocar no lugar de Daniel. Daniel está lá na terra de Judá, vivendo muito bem, porque ele era um dos nobres, né? Lembra que eles foram tirados os nobres e os sábios? Então ele estava lá vivendo muito bem. Ele tinha um coração de servo de Deus. Aí Deus permite que ele se torne escravo. Ele vai para ele vai lá para Babilônia. O rei manda, né, alimentar eles com os manjares. Deus coloca no coração dele não se contaminar. Aí ele fica comendo só legume e verdura. Quem aqui já fez o jejum de Daniel vai entender muito bem o sacrifício que o homem passou. Que não é fácil comer só legume e verdura. Aí
Deus, né, dá para eles sabedoria, e para Daniel dá 10 vezes mais, inclusive dá o dom da visão. Uau, agora a coisa vai rolar. Aí o rei inventa essa história aí de querer matar todo mundo. E aí Daniel precisa ter cautela. E aí Daniel precisa ter. Por isso que a gente precisa entender que a sabedoria, e na verdade tem uma. O meu caderno está lá no meu quarto de guerra, no quarto de oração. A mansidão, tá? Anotem e me cobrem. Quem é de mentoria me cobra no grupo lá, para falar sobre a mansidão, que agora a gente já finalizou o nosso tempo. Mas a mansidão é uma das coisas que a gente precisa orar para Deus, para que Ele alimente e nos ajude a criar. Os mansos de coração herdarão o reino dos céus. E a gente foi ensinado que ser manso é algo ruim, né? E aqui vem um contraponto bem importante, porque no digital, por exemplo, a gente fala muito sobre posicionamento, sobre você se posicionar. Mas posicionamento não significa que você não possa ser manso de coração. Ser manso, ter mansidão, é você ter esse discernimento da carne, o discernimento do espírito, para você conseguir. Ok, por que fulano tá gritando comigo? O que aconteceu na vida do fulano? Porque não é sobre o fulano. E aí, às vezes, você entra naquela mesma frequência da pessoa que tá brigando, porque assim, ó, você tá aqui, ó, tá? Aquela pessoa que tá brigando tá aqui. E ela tá bem assim, ó, nessa frequência enlouquecida aqui, querendo briga, querendo briga. Se você se rebaixar, vai ficar os dois aqui, ó. Agora, quando você tem mansidão, você vai olhar para isso aqui e você vai dizer, ok, por que ele tá fazendo isso? E às vezes você vai ter que respirar e dizer, tá bom, e virar as costas, e morder a língua, e fazer sei lá o quê. E depois, quando essa pessoa sair dessa frequência aqui e estiver nessa frequência, você vai chegar e você vai dizer, olha, Karina, naquele momento, a forma como você falou comigo não me fez bem. Não me fez bem. Aí que a gente entra lá na parte de inteligência emocional. E não é errado, é isso, é aquilo. Olha, fulano, quando você me tratou daquela forma, eu me senti assim. Mas enfim, isso é papo para você, eu já estou. Oh, Deus, me controle. Sem julgamentos, exato, sem julgamentos. E esse é um desafio muito grande que a gente tem, né? A Rose falou ali a questão da mansidão. Só que, por isso que eu passei a amar muito o livro de Daniel, porque Daniel nos traz exatamente isso. Ele nos traz a cautela e a prudência em vários momentos. Em vários momentos. E ainda vão ter mais momentos, cenas dos próximos capítulos. Vão ter mais momentos. Então, Daniel nos ensina muito sobre obediência, sobre a mansidão, sobre estratégia, sobre posicionamento, sobre fé, domínio próprio, tá? E para a gente finalizar, vamos fazer a nossa oração, que se deixar eu passo o dia inteiro aqui falando com vocês, porque eu amo isso que eu faço. Bora lá então, descruza braço, perna. Você que nesse momento talvez está passando por alguma fase, alguma situação difícil, bota a tua mãozinha assim, ó, como quem recebe, tá? Que a gente vai orar nesse momento agora. E você que já é mais maduro na fé, bota a tua mão assim, para você orar e interceder pelas pessoas nesse momento, tá? Senhor Deus, muito obrigada por essa palavra, Senhor. Muito obrigada, Pai, por ministrar no nosso coração sobre mansidão. Obrigada, Deus, por nos mostrar que Daniel foi estratégico, foi cauteloso, foi esperto, Pai.
Ô Senhor Deus, nessa manhã eu te peço, entra no coração de cada um, de cada pessoa que está ouvindo a minha voz nesse momento, Senhor Deus. Deus, nesse momento eu te peço, entra com mansidão, Senhor Deus, entra com domínio próprio na vida dessas pessoas. Pai, que hoje eles possam observar os momentos para que eles consigam tomar decisões conscientes. Deus, que antes da palavra sair da boca, o ar entre, a pessoa respire e consiga acalmar os seus pensamentos. Oh, Senhor Deus, por favor, nessa manhã eu te peço, dá discernimento, dá sabedoria, Pai, dá calma, dá mansidão para cada pessoa que nesse momento escuta a minha voz. Oh, Senhor Deus, nessa manhã eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço pelo ar que eu respiro, eu te agradeço pela vida que sopra e que flui dentro de mim, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, nessa manhã eu quero interceder, Pai, pelas pessoas que nesse momento estão passando por um momento de dificuldade, por um momento de dúvida, de incerteza. Senhor, dá clareza para elas, Pai. Oh, Deus, se nesse momento tiver alguém aqui que está passando por situações, né, de saúde, Senhor Deus, o Senhor é o médico dos médicos, cura, Pai, intercede, Senhor Deus, envia os teus anjos para que eles possam limpar essa pessoa, Pai, limpar aquilo que está causando essa doença, Deus. Senhor Deus, da mesma forma eu te peço, se existe algo que precisa ser mudado na vida dessa pessoa, se existe alguma coisa que ela precisa parar de fazer, Pai, se existe algo que eu preciso parar de fazer, Senhor Deus, nesse momento, eu te dou autoridade, Pai, para me mostrar, Senhor Deus, assim como um pai corrige um filho, eu te peço nessa manhã, corrige, Senhor Deus, os teus filhos, mostra, Senhor Deus, aonde precisa melhorar, o que precisa melhorar, para que a gente possa ter cada vez mais e mais e mais de ti, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, nessa manhã eu te peço, permanece com a gente, Senhor Deus, permanece comigo, permanece com cada pessoa que nesse momento me escuta nessa manhã, Pai. Abençoa o nosso dia, protege as nossas decisões, nos livra, Senhor Deus, de situações e emaranhamentos, Pai, que possam prejudicar a nossa vida, prejudicar a nossa saúde, prejudicar a nossa família. Protege, Senhor Deus, cada um, em nome de Jesus, Pai. Amém. Oh, gente, amém, tá? Um ótimo dia. Que Deus fique com vocês hoje, tá? E lembrem, meditem sobre isso, em quais momentos você precisa ter mais cautela, em quais momentos você precisa ser mais manso, em quais momentos você precisa ser mais estratégico, porque o outro é só reflexo, né? O outro não existe. É tudo sobre você. É tudo sobre você. Então, é você que precisa aprender, é você que precisa melhorar, é você que precisa se fortalecer, é você que precisa evoluir. Todas as coisas acontecem para nossa evolução. Quando a gente parar de evoluir, Deus pega simplesmente e leva, como ele já fez com outras pessoas na Bíblia, né? Estava tão evoluído que Deus foi lá e arrebatou, levou embora. Então, se a gente não foi arrebatado ainda, se a gente ainda não partiu dessa para uma melhor, significa que temos algo a aprender e evoluir. Todos os dias é um convite para a gente crescer e evoluir, tá? Um beijo, fiquem com Deus.